Ciclos de meia e ciclos de maratona, existem gastos por trás que pouca gente fala. Na performance não existe meia dedicação. Ou você se dedica por completo, ou não vai dar certo. Em algum momento já passou pela tua cabeça parar de correr? 27,5 km correndo uma maratona com a perna travada. Foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida de esforço físico. Eu nunca senti tantas dores como eu senti em Porto Alegre. E eu não imaginava que eu fosse tão forte. Sejam bem-vindos ao XSCast, o podcast oficial da XS Team, seu guia de saúde e performance. Eu sou o Sullivan, Head Coach da XS Team. E eu sou o Chico Gifone, Head Trainer da XS Team. E hoje seremos o host desse episódio. Hoje temos um convidado mais do que especial. O nome dele é Hector Cândido, professor, historiador e atleta da XS Team Run. Eu vou dar uma lida no currículo dele para vocês conhecerem um pouquinho melhor quem é o Hector. Ele é licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará e servidor da rede estadual. O Hector também é maratonista e presença marcante nas provas de corrida de rua pelo Brasil. Já representou o Ceará em diversas competições e vem acumulando pódios e recordes pessoais. E também é embaixador do projeto I Love Corrida, uma plataforma que conecta corredores, treinos e informações de qualidade. Vamos conhecer a história, a mentalidade desse cara e o que leva ele a ter esse estilo de vida. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. E aí, galerinha, tudo bem? Olha, é um prazer imenso estar aqui partilhando um pouquinho da minha jornada, da minha história na corrida, entre muitas outras coisas, né? Da minha rotina de treinos, da minha dedicação aí. Espero que vocês possam gostar e tamo junto. Massa. Vamos começar, Sullivan, entendendo. Primeiro, eu queria entender, né? Por que professor de história? Depois a gente entra um pouquinho mais aí nessa questão de corrida. Olha, o meu amor pela história vem desde criança. A facilidade que eu tinha com a disciplina ainda na escola e, com certeza, a minha paixão por estudar coisas mais antigas, né? Estudar grandes fatos da humanidade. Aquilo sempre me pegou muito. E à medida que os meus estudos foram afunilando na época do vestibular, com certeza a faculdade de História foi um caminho natural a ser seguido. Certo? Inicialmente meu pai não gostava, não queria que eu fosse. Meu pai é médico, então ele queria que eu fosse médico. A família toda se encaminhava naturalmente para que eu seguisse os passos dele. Mas o coração pela história falou mais alto e não teve jeito, cara. Me apaixonei e fui fazer faculdade de História. Que legal, velho. Cara, isso é interessante, né? E fazer esse link de um professor de História e hoje um atleta de corrida, como foi que aconteceu isso? Como a corrida surgiu na tua vida? Foi paixão? Foi necessidade? Eu tenho muita curiosidade disso, acho que todos aqui também gostariam de saber. Olha, minha vida esteve sempre muito ligada ao esporte, né? Desde criança, assim, pratico muito esporte, na escola e fora dela, né? Então já pratiquei atletismo, já tinha praticado natação, judô, capoeira, handebol. Mas foi no futebol que minha vida praticamente se desenvolveu como atleta, né? Como esportista. E aí eu sempre tive esse histórico de atleta em todo vivenciar o esporte. Sempre gostei muito da ética esportiva, da comunidade e de fazer parte dos ambientes que o esporte trazia. Obviamente que eu também gostava muito de competir. Então a competitividade sempre fez parte da minha vida dentro dos esportes. A corrida, ela surge há relativamente pouco tempo, né? Só no contexto da pandemia foi que eu comecei a correr mesmo. Então foi recente, cara. Muito recente, né? Eu tenho 4 anos de corrida mesmo, 4 anos de corrida. E desses 4, poderia dizer que 3 anos realmente me dedicando e buscando performar. Então é algo muito recente. E o que é que te chamou a atenção na corrida, cara? A dificuldade, cara.
é engraçado porque eu tinha muito preconceito com a corrida. Eu venho do futebol, então eu venho daquele ambiente de jogo e disputa. E claro que a corrida é um elemento do futebol. Você corre para praticar o esporte. Mas eu achava uma coisa muito chata, relativamente, é muito fácil só correr, né? Não tem graça, eu gosto do futebol mesmo, da dinâmica do futebol. Então nunca me chamou a atenção a corrida, certo? E aí quando eu comecei a praticar a corrida enquanto esporte, eu vi o quanto eu estava errado, o quanto eu estava sendo preconceituoso das dificuldades que envolvem o atletismo e a corrida de rua. Nossa. Pegando esse link aí, história, estamos falando de corrida, tem algum aprendizado que tu levou para tua profissão? E qual foi? Com certeza tem. De que muitas vezes a gente planeja, assim como eu, professor, planejo uma aula e quando você chega lá acontece um outro tipo de perspectiva, né? Então eu planejo uma aula em casa, eu pesquiso, leio vários livros e aí quando eu chego para aplicar essa aula, uma pergunta diferente que o aluno faz já muda toda a dinâmica de aula, né? O planejado já mudou. Então, às vezes, uma aula não sai do jeito que você planejou, sai melhor, às vezes não sai tão legal, e é assim na corrida. Quantas vezes eu planejo como fazer aquele treino, né? Eu recebo o treino, recebo a planilha, aí eu fico pensando, eu vou me organizar, esse treino vai sair assim, assado, e quando você chega lá para fazer aquele treino, você tem uma outra coisa, né? Muitas vezes melhor do que você pensou, às vezes você não consegue encaixar, às vezes você não consegue. Então, assim como é na sala de aula, de que o planejamento é muito importante, mas as coisas fluem de outra dinâmica. Bacana, massa. Hector, cara, pô, tu é um concursado do Estado. Isso. Precisou entrar numa rotina de estudos para conseguir passar, precisou se disciplinar nisso para conseguir chegar nesse ponto. A corrida hoje, depois que ela entrou na tua vida, tu acredita que isso potencializou tua disciplina de modo geral para o contexto de vida profissional, pessoal? Tu consegue trazer essa dinâmica para a gente? Isso é uma pergunta que eu respondo muito assim, nas minhas redes sociais. Muita gente fica me acompanhando e aí fica, Hector, tu é muito disciplinado, tua rotina tal, tu faz tudo direitinho tal. E assim, eu não era assim. A corrida... Esse foi um dos grandes aprendizados da corrida, aprender a ser disciplinado. Uma vez um amigo meu me disse assim, Hector, na performance não existe meia dedicação. Ou você se dedica por completo, ou não vai dar certo. E aí eu entendi com o tempo aquilo que ele queria dizer, né? Que ou eu me organizava, ou eu realmente era disciplinado. Ou desistia. E não dava certo, eu ia quebrar, ia bater contra a parede, ia me frustrar. Então, eu aprendi que a corrida cobra. Então, uma alimentação fora, né, do lugar, um treino fora do planejado, o treinador pediu para fazer num determinado ritmo. Corre leve. Se eu fiz mais forte, eu vou pagar um preço, né? Então, tudo isso me fez, às duras penas, com muito erro, aprender que eu precisava ter disciplina. E aí... Tendo essa disciplina, eu tive muitos ganhos na corrida. E aí eu percebi que fora dela eu poderia fazer a mesma coisa. Então, com certeza, a corrida me ensinou a ter essa disciplina. Caraca. Bacana. E dá para conciliar trabalho, vida pessoal e corrida de alto nível? Precisa ter disciplina, né? Mas dá mesmo? Caramba, dá. E nós que somos atletas amadores, nós temos que lidar com vários pratinhos, né, no malabarismo, certo? Muita gente me pergunta sobre, Hector, eu quero fazer uma maratona, eu quero fazer um ciclo de meia maratona, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? E aí muita gente acha que eu vou dar dica de treinos, vou dar dica de tênis, vou dar dica, né? A primeira coisa é você parar e se organizar. Você precisa se organizar em casa. Você precisa conversar com sua família. Olha isso, né? Você precisa conversar com seu companheiro, com a sua companheira. Você precisa reunir sua família e dizer, nos próximos meses eu vou estar dedicado a isso. Porque demanda muito tempo, certo? Você precisa se organizar com seus horários de trabalho para que não atrapalhe. Afinal de contas, você não é um atleta profissional. Nós somos atletas amadores e nós precisamos, né, estar lidando com isso. Com o trabalho, com a rotina do dia a dia. Então é preciso se organizar antes de mais nada. Organize seus horários, se organize financeiramente,
né? Muito Ciclos de meia e ciclos de maratona, existem gastos por trás que pouca gente fala. Seja da necessidade de suplementação que vai existir, os próprios tênis vão ser mais desgastados se você precisa repor esses tênis, né? Então você precisa de se alimentar mais, você vai comer mais, então você vai gastar mais. Então são organizações que muita gente não leva em conta quando se fala dessa premissa, de se organizar para fazer uma maratona, de se organizar para performar. Então, tão importante quanto a disciplina é a logística, né? A organização desse cenário. Não adianta ser só disciplinado se não tiver tudo organizado, as coisas não vão fluir, né? Sem dúvida. Se a gente tem disciplina, né? A gente viu que para chegar nessa rotina a gente precisa ter disciplina e organização. Qual é o mais difícil, Hector? Dar o primeiro passo e começar a correr? Ou se manter constante ano a ano e hoje conseguir ter resultados expressivos, mesmo sendo um atleta amador? A constância ou o primeiro passo? Olha, se eu estiver conversando com um iniciante, alguém que não começou, eu tenho certeza que alguém vai... Com certeza, muita gente daqui está... Pronto. Então, quem está nesse momento no sofá, quem está nesse momento de maneira sedentária, quem está nesse momento querendo dar essa guinada, com certeza o primeiro passo, que é calçar o tênis e ir treinar, é sem dúvida um passo muito decisivo e muito difícil. Dado esse passo, que é muito difícil, e aí quem já iniciou e quem já faz e quem pratica, a constância é sem dúvida um fator muito... E aí você ir alimentando isso? Sim, sim. E aí uma coisa que eu digo para todos os corredores aqui, nunca fica mais fácil, mas você fica mais forte. Que nem na profissão, né, pô? A gente sempre vai imaginando que vai ficar fácil. É sempre um passo que você quer dar, é sempre uma dificuldade nova. É só um novo difícil. Porque a galera diz assim, Hector, eu fiz tudo que fala, eu comecei, eu tô praticando, eu tô constante, mas tá tão difícil. Eu ainda não cheguei naquela faixa do prazer, eu ainda tô com dor, tá doendo aqui, eu tô com início de lesão aqui. O pessoal, é assim mesmo. É assim mesmo. Continue, apenas continue, que você vai ter os benefícios. Qual difícil você quer? O difícil de evoluir no treino ou o difícil de você estar com a doença metabólica ou algo? Perfeito, perfeito. Essa semana, inclusive, eu conversei com muita gente, assim. É uma frase que foi colocada, né? Assim, eu vi em algum canto, eu não lembro aonde foi que eu vi, e essa frase tem sido carregada comigo, né? Seja humilde, seja paciente, seja constante. Pô, cara, vou anotar aqui. Seja humilde, seja paciente e seja constante. Seja humilde para saber que você tem muito a aprender e com quem aprender, né? Parece muito aquela frase do Steve Jobs, né? Se mantenha tolo, né? Então seja de novo. Seja humilde, né? A humildade para que você saiba que você tem muito a aprender e que você pode aprender com pessoas que vieram antes de você. Certo? Totalmente. Seja paciente para entender que o processo ele demanda tempo, construção, tanto do seu corpo, fisicamente falando, demanda tempo, a sua cabeça precisa também se adaptar, né? E os processos naturais. Porque, por exemplo, hoje a gente conversa muito sobre isso, a pessoa tem uma entrada muito rápida na corrida e ela faz progressões muito rápidas na corrida. E isso vai levar geralmente a frustrações, né? Pessoas que saem do 5K, vai direto para um 10, do 10 para o 21, 21 quando você vê que está fazendo a maratona, sem preparação física, sem preparação fisiológica, física, né? Mental também. E seja constante. Aí a gente entra no que a gente já está conversando, né? Seja constante, a disciplina, a rotina, a coisa não vai acontecer ali se você não estiver martelando, construindo. Cara, tu falou, né, de dor, de lesão, né, que isso são percalços que acontecem. Nesse processo, a gente tá te dando um suporte, né, aqui. E eu queria que tu me falasse qual o diferencial, né, de ter esse acompanhamento, né, tanto no treinamento de força, que tanto evita lesão, mas que prioritariamente a gente pensa em potencializar, né, a tua performance, e esse trabalho também que os meninos da fisioterapia fazem contigo. Quão é importante para conseguir ser constante, como tu estava falando? Bom, eu comecei como qualquer outro corredor amador, calçando um tênis. É só calçar um tênis e correr.
de fato é só calçar um tênis e correr. Porém, à medida que você corre e você começa a querer correr mais e mais rápido, começam a surgir outras demandas e cargas musculares. Então eu comecei a ter minhas primeiras lesões, comecei a sentir dores estranhas, sobrecarregamento, né, de joelho, né, de dor no calcanhar, no tornozelo, em vários outros lugares. E foi daí que surgiu a necessidade e a minha busca por entender o que é que meu corpo necessitava. O que é que estava acontecendo, né? Por que é que eu estava me lesionando tanto? Por que é que eu estava sentindo tanta dor, né? Porque eu não fortalecia. E aí eu fui entender que não é só calçar um tênis e correr. É necessário você agregar outras atividades. E o fortalecimento foi uma delas. Então, inicialmente, eu comecei fazendo musculação mesmo, né? O basicão. E com a continuidade na performance, eu percebi que o basicão cumpria sua função, mas não ia me trazer os ganhos que eu precisava, um fortalecimento específico. E foi aí que entrou a XS, né? E a minha entrada na XS, sim, foi um salto de qualidade absurdo, com os treinamentos específicos, com os trabalhos que a gente vem desempenhando aqui, né? O foco, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Um trabalho preventivo. Eu fui entender que eu não precisava procurar fisioterapia só quando eu tivesse lesionado, né? A gente praticamente cria um sinônimo. Fisioterapeuta é quando eu estiver machucado. E não. Então, hoje a gente faz um trabalho de prevenção que me poupa tempo e desgaste. Então, quando eu sinto aquelas dores, algumas dores diferentes, eu já procuro os meninos da fisioterapia, a gente faz um trabalho ali e em poucas semanas eu evito uma lesão que duraria meses. Então, esse trabalho que a gente tem feito aqui no time da XS, de fortalecimento específico, planejado, de fisioterapia preventiva e, é claro, mesmo com o surgimento de lesões, com o trabalho de tratamento, trouxe um alto grau de performance. Coisa que eu não imaginaria há alguns anos atrás. É importante trazer esse assunto, né? Porque, por exemplo, aqui na XS, muita gente não sabe. As pessoas pensam que só trabalhamos com atletas, né, Chico? E não é isso. Você considera, por todos os pontos que você falou aí, desde o primeiro passo até você se manter constante e buscar ter resultados mais expressivos, uma pessoa que está começando, ela ter esse suporte da XS, ela vai ajudar bastante a não acontecer talvez nem a primeira lesão, ela demore mais a aparecer, né? A gente consegue atender bastante esse público aqui na XS Wellness Club. Cara, tava falando de lesão e aí eu sei que você já passou por algumas dores, alguns desconfortos, mas além delas ou outra situação em algum momento já passou pela tua cabeça parar de correr? Olha, parar não, porque a corrida ela é anterior à performance. Então eu amo corrida. I love corrida. Então antes de qualquer coisa, eu gosto muito de correr. É o momento em que eu me desestresso. É o momento que eu me reconecto, que eu medito, né? Olha a meditação para enfrentar o dia a dia, a rotina. E aí, claro, eu entendi que performar é você estar nesse limite, né? Você trabalhar de tal forma que você está ali numa linha tênue para a lesão. E é óbvio que ninguém gosta de se lesionar. Então eu me lesionei muitas vezes. Espero que não, mas estou muito propício a continuar me lesionando por conta desse volume, dessa intensidade. E a lesão, ela tem um poder muito grande de nos fazer nos questionar. A lesão nos faz questionar sobre o que a gente está fazendo, sobre o nosso trabalho, sobre o que nós queremos no futuro. Mas a gente não pode cair nessa cilada. Primeiro, porque eu amo a corrida. Segundo, porque eu tenho uma excelente equipe que eu sei que vai me devolver a corrida, né? Então, quando eu tive a última lesão, por exemplo, eu passei 3 meses, eu tive uma tendinopatia no glúteo. E foi talvez nessa minha jornada o momento mais frustrante, porque eu estava no meu primeiro ciclo de maratona, eu já fazia 3 meses que eu estava treinando, muito disciplinado, tudo acertado, tudo se encaixando, estava assim, perfeito. E aí eu me lesionei exatamente 1 mês antes da minha prova-alvo, em Porto Alegre,
tudo pago, tudo planejado, tudo no script. Um mês antes, eu tive uma tendinopatia no glúteo e o grau dessa lesão foi tão grande que ela gerou uma onda de choque, ela contraturou o meu glúteo, minha perna posterior, né? E eu não conseguia correr porque a perna travava. E eu sentia muita dor, era uma dor neural, eu sentia muitas dores. Olha que eu sou muito tolerante à dor e eu não conseguia correr de tanta dor. Então, assim, mesmo naquele momento de frustração, de me questionar, né? De me colocar assim, uma autocobrança muitas vezes injusta, mesmo naquele momento eu não pensei em deixar de correr. Eu só queria voltar a correr. Era o que eu mais queria, né? Então, nunca me passou pela cabeça parar de correr, mas com certeza já me passou pela cabeça muito desse poder que a lesão tem de nos fazer nos questionar sobre os caminhos que nós estamos levando. Hector, cara, tua mentalidade realmente mostra um ponto disruptivo, assim, como profissional, como atleta. O que tu considera, de fato, diferencial para dividir o atleta de alta performance e o atleta comum? O atleta que desiste, o atleta que persiste, o que tu considera de diferente na tua mentalidade que posiciona essas duas categorias? Bom, muita gente diz assim, Hector, tu parece um profissional. Não sou profissional, né? Sou um amador. Mas eu entendi que eu precisava de uma mentalidade diferente. Primeiro porque eu comecei muito tarde nesse esporte. Eu comecei muito tarde. Só tem apenas 4, 5 anos que eu pratico. Tem quantos anos, Hector? Eu tenho 39. Então eu comecei agora há pouco tempo, né? Eu comecei tarde. Tem uma galera que já começou há muito tempo no esporte. É uma galera muito boa aqui. Aqui no Ceará nós temos um alto nível. Então eu comecei tarde. Eu já não tenho uma idade tão nova. Segundo ponto. Terceiro, eu não tenho vantagem genética. Eu não tenho uma vantagem genética como muitos colegas e atletas profissionais possuem, né? Perna comprida. Tudo. A capacidade de tolerância à dor, a capacidade pulmonar, né? São diferenciados. São atletas diferenciados. Então, vejam. Já tinha um histórico de lesão do futebol. Então, eram muitos fatores contra. Então, eu precisava ganhar em quê? Em dedicação. Eu precisava ser disciplinado para poder ser competitivo. Porque eu já começava no game perdendo, com muita desvantagem. Se eu não fosse disciplinado, se eu não continuar sendo... E aí tem aquela frase que é fantástica. No longo prazo eu não perco. Boa. E não vou perder. Porque no dia que eu estiver cansado eu vou treinar. No dia que eu quiser comer aquela comida fora da dieta, eu não vou comer. Porque isso é que vai me fazer ser competitivo. Entende? E aí eu costumo dizer para as pessoas, cara, se eu conseguir, você também consegue. Porque eu não sou extraordinário, eu sou um cara mediano. Eu não tenho nada. O que eu tenho é a disciplina, é a repetição. É a repetição que vai nos fazer chegar lá. Certo? E isso os atletas profissionais possuem. Essa capacidade de abraçar a rotina do esporte, que é tedioso. Cara, é repetição. É comer aquela comida que não vai trazer prazer muitas vezes, mas que vai suprir, né, nutricionalmente. É abrir mão da vida social. Caramba! O que eu fiz esses últimos anos, assim... deixei de estar com amigos, deixei de estar fazendo coisas que eu adorava. Você é casado? Tem filho? Eu sou casado. Temos um cachorrinho, o Pablo. Ainda não temos filhos. Estamos planejando. Porque é essencial, né? Para incorporar essa rotina. Acima de tudo isso, você ainda tem. E eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajuda todo dia. Sem ela, não conseguiria. Então, assim, é preciso, né? Vida social, assim, eu adorava sair com os amigos, tomar cervejinha como qualquer outra pessoa. E aí eu fui vendo que até aquela cervejinha atrapalhava. Então, sair para comer aquele doce atrapalhava. Dormir, tá... que você pode sair com seus amigos, você não precisa comer essas comidas, você não precisa beber. Mas eu vou dormir tarde, aí eu não vou recuperar. Então, assim, a mentalidade é essa. É de você abraçar aquilo que realmente você quer.
E é nisso que eu penso, sabe? Como é que eu vou tentar ser competitivo? É com uma mentalidade de disciplina. E aí, quando eu comecei a fazer isso e comecei a abrir nas redes sociais, uma coisa muito legal, eu comecei a agregar pessoas que acreditaram nisso e que viram a seriedade com que eu levava. O Chico foi uma delas, né? Porque eu acredito que a gente investe em pessoas, a gente se aproxima de pessoas, a gente faz parceria com pessoas, né, que levam aquilo que a gente acredita também a sério. Então, com certeza, uma mentalidade de dedicação nos aproxima muito. Mesmo sendo atletas amadores, nós podemos sim ter a mentalidade de um atleta profissional, certo? Mesmo que a gente não viva e não tenha necessidade de competir para ter o nosso ganho e nosso sustento, né? Nós temos outras profissões fora disso. Mas a mentalidade de se dedicar ao máximo, de cuidar do seu corpo, da sua mente e de amor ao esporte, eu acredito que atletas amadores e profissionais... Seja um amador, mas tenha a mentalidade de um profissional. Perfeito, é isso. Massa. Hector, tava falando da prova de Porto Alegre. Tem uma prova que foi assim, a mais marcante da tua vida e por quê? Foi exatamente essa. Porque quando eu me lesionei... Eu imaginei que tu ia responder faltando isso. um mês, assim... Eu acho que muita gente vai esperar minhas provas apoteóticas, né? De pódio, de RPs, mas não. Eu escutava muitos maratonistas falando que depois de uma maratona você nunca mais será o mesmo, né? E eu sonhei muito com isso. Me preparei muito, me dediquei muito para fazer uma excelente estreia, né? E é engraçado como a vida é. Nada saiu como eu esperava. Quando eu me lesionei, eu pensei, acabou, cara, não é possível. 3 meses me dedicando todos os dias. E acabou aqui, falta um mês. E aí, quando eu cheguei na XS... E é uma das coisas que eu gosto muito da mentalidade. O que é que nós podemos fazer? Né? O que é que nós vamos fazer? E eu pedi só uma coisa. Chico, falei com o fisioterapeuta, só me coloquem em condições de completar a prova. Eu sei que eu não vou mais performar, mas eu quero completar a prova. E foi um mês assim alucinante, cara. Eu fazia fisioterapia todos os dias. Precisei perder peso. Não, eu não tenho condições de treinar. O que é que eu posso fazer sem treinar? Vou perder peso. Só com a alimentação. Vocês sabem o quanto é difícil você perder peso sem estar treinando. Então foi um mês assim de foco total. Eu sentia muitas dores na fisioterapia. Muitas dores. Mas assim, vamos fazer. Eu aguento. E aí cheguei em Porto Alegre. Faltando algumas semanas, eu estava sem treinar. E eu disse, não, eu preciso fazer pelo menos um mínimo volume. Não posso chegar para uma maratona com 3 semanas parada. Eu preciso pelo menos na última semana fazer alguns treinos. E aí a gente estabeleceu junto com os treinadores de fazer um progressivo de volume. Então eu faria alguns longos, 20, 24, 32. E aí a maratona seria desse escalonamento mais uma, né? Fiz esses 3 treinos sofríveis, mas consegui entregar. E fiz um último treino de 32 e a perna não travou. E eu pensava, cara, eu sei que na maratona, até o 32 eu consigo correr. Não vou performar, mas eu vou conseguir correr bem até o 32. E aí os últimos 7, eu me agarro aí a dor e vou levando. Aí... eu lembrei de uma frase. Não sei se vocês já escutaram uma frase do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Cara, eu sabia que a maratona ia ser muito difícil. Mas eu esperava que fosse difícil no final. Mas no quilômetro 15 a perna travou. A perna travou muito cedo, cara. E aí eu me vi com a perna travada, sentindo muitas dores, tendo ainda 27,5 para correr, cara. Imagina aí. Na hora, eu só pensava em destravar essa perna e continuar correndo. E foi assim que eu fiz, cara. 27,5 km correndo uma maratona com a perna travada. Porra, mesmo. Foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida de esforço físico. Eu nunca senti tantas dores como eu senti em Porto Alegre.
E eu não imaginava que eu fosse tão forte. Eu não imaginava que eu fosse tão forte. Porque na minha cabeça seria impossível completar aquela prova. E, cara, completar aquela prova, assim, me deu um start, sabe? Me deu um start de que eu poderia fazer muita coisa. Foi tua maior medalha, foi essa... Foi. E é uma maior mesmo, porque é um bolachão. E foi Mas a superação de concluir foi mais importante do que outras medalhas mais expressivas que você ganhou, né, cara? Eu senti muitas dores. Minha esposa estava esperando na linha de chegada, ela correu comigo os últimos metros, assim, estava transmitindo, muitos amigos estavam assistindo pela televisão, depois me mandaram os vídeos. Durante muito tempo eu senti vergonha, porque eu cheguei chorando copiosamente de tanta dor que eu estava sentindo e eu senti vergonha. Eu passei muito tempo sem querer ver a minha chegada, que foi gravada. Assim, muitos amigos que estavam lá também gravaram. Eu não queria ver, porque eu cheguei realmente chorando de dor. Não era emoção, era de dor. Mancando, puxando a perna, com minha esposa do lado gritando e todo mundo gritando. É muito emocionante depois você vê. Mas na hora... Você arrepia só de tu contar a história, cruzar a linha de chegada e cair no chão, assim, com a perna dura, ser atendido pelos médicos, assim... E no primeiro momento, olha como a gente é injusto, né? No primeiro momento eu só conseguia me autocobrar. Não consegui performar, que droga, sou fraco, como pode, como posso. Como... E depois foi que foi caindo a ficha do tamanho da proeza, né? De do correr. Quanto tu é forte, literalmente. É. Trazer um pouquinho de nostalgia, né, cara? Vamos trazer um pouquinho de lembrança aí. Como é que foi a tua primeira prova? Tu consegue lembrar exatamente de como foi essa medalha dessa tua primeira prova, do teu primeiro pódio? Cara, a minha primeira prova foi... E do teu primeiro pódio? A minha primeira prova foi a Night Run, cara. Eu treinava, né? Eu ficava correndo. E aí minha esposa, que já praticava corrida de rua, disse, tu tem que escrever na corrida, tu vai gostar. E eu disse, tá bom aqui meus treinos na esteira. Faço um treino na segunda, quarta e sexta, tá bom demais. Não, vai. E aí eu me inscrevi na Night Run 2022, né? Já após pandemia, já tinha reaberto, né? Já estava voltando a acontecer. E aí eu fiz a Night Run, cara. Cara, que loucura. A corrida de rua é muito massa. Quando eu vi aquele ambiente, todo mundo correndo o mesmo percurso, e muita gente incentivando, e era à noite, tinha um show de rock depois. Cara, foi muito massa, foi muito massa. E o meu primeiro pódio foi a Corrida do Fogo, em 2023. Um ano depois tu já teve o teu primeiro pódio, cara. Um ano depois. Tu ainda vem dizer que tu não é extraordinário. Um ano depois, Corrida do Fogo, a Corrida dos Bombeiros, né? E foi muito massa. Lembro demais como foi. Quantos km? 10 km. Lembra do tempo? Não. Acredito que deu 39 por aí. 39 baixo. Porra, meu irmão. O que é que passou na cabeça quando cruzou a linha de chegada e pegou esse pódio? Cara, foi muito massa, porque eu corri, eram 2 voltas ali, saía do quartel dos bombeiros, e aí não dava para saber ainda a colocação que você tava, porque era muita gente, eram 2 circuitos, e aí quando eu soube que eu tinha pego o pódio, assim, já no finalzinho, na reta final, eu vi que eu estava sendo pódio, né? Isso acontece muito nas corridas. Às vezes, pela dinâmica, você fica tão focado que você não tem a dimensão da competição em si, né? Às vezes você acha que é uma colocação e depois você vai ver que é outra. E aí, quando eu soube que eu ia pegar pódio, assim, que eu vi que eu estava competindo para pódio, assim, foi muito massa, né? Assim, realmente é possível. Realmente é possível. Até então eu não achava que eu conseguisse correr tão forte. Depois eu achava que não era possível competir. E depois não é possível pegar pódio. E aí a coisa foi acontecendo, e as fichas foram caindo, né? E aí foi muito massa. É um troféu muito bonito, que é a sede do quartel dos bombeiros lá do centro. É muito bonito esse troféu. E levo com muito carinho. Muito bonito. Tem alguma meta pessoal aí pela frente em relação à prova, alguma maratona? Olha, tenho sim. Agora em abril a gente vai ter a primeira maratona, né, aqui de Fortaleza. Eu fui um dos que pessoalmente sempre cobrei muito, inclusive nas redes sociais, sempre me posicionei como é que uma nossa cidade, uma cidade desse tamanho, né, uma das maiores do país, com a maior comunidade, né, de corredores do país, ainda não possuía uma maratona. E aí seria muita contradição da minha parte, tendo essa maratona, não fazer parte dela.
Então, sim, é o primeiro projeto para o começo do ano. A gente está aí fazendo parte e espero correr muito bem aqui na nossa terrinha. Cara, a gente sabe que hoje o corredor não depende mais só de uma planilha impressa, né? E um treino presencial. Então, a tecnologia está aproximando, né, as pessoas da corrida, né? Esse mundo aí do digital, planilhas online. Você aí com a camisa do I Love Corrida, né? Que é uma revista eletrônica que traz informação, né? Tem as planilhas de corrida. E aí essa pergunta que eu quero te direcionar é um pouco sobre essa revolução digital aí que está acontecendo, que está também reverberando no esporte, na corrida. E aí, como você enxerga essa nova fase da corrida, cara? Com essas plataformas online, ajudando os atletas a treinar em qualquer canto, né? Ou a qualquer momento, né? Sem precisar ter um treinador ali do lado. O que é que tu tá achando desse movimento aí do digital? Olha, o digital vem como mais uma ferramenta, né? Uma tecnologia. E assim como todas as tecnologias, elas precisam ser apropriadas, né? Elas precisam ser incorporadas, porque elas vêm para melhorar, né? As tecnologias vêm para melhorar, vêm para nos auxiliar. E com a corrida não seria diferente. O I Love Corrida vem como um movimento muito importante, né? Vem com uma proposta de democratização. A democratização não somente no acesso às planilhas, né? Falando de valores, mas vem também com a democratização do acesso a essa informação, a essas tecnologias para o corredor, que são muito importantes. Então, quem acompanha o I Love Corrida já fica por dentro de eventos, né? Fica por dentro de uma série de dinâmicas que envolvem a corrida que são muito importantes. A democratização e o acesso caminham juntos, né? Você precisa trazer acesso a esses corredores. Porque a gente muitas vezes vive dentro de uma bolha e a gente acha que todo mundo tem acesso a um treinador, todo mundo faz parte de uma assessoria. E na verdade não. A gente percebe que a grande quantidade de corredores ainda são o corredor raiz mesmo, né? Aquele corredor que não está vinculado a grupos, a assessorias, né? A treinadores. Mas mesmo esses corredores que buscam melhorar dentro da sua corrida vão precisar de algum tipo de auxílio. E esse auxílio, com essa tecnologia, com essa ferramenta, eles vão ter aí acesso a uma dinâmica muito grande. Essas tecnologias também, ultimamente, elas têm trazido um processo de gamificação que eu acho muito interessante, sabe? Eu gosto muito disso, de ter acesso a dados. Então, eu analiso muito os dados da minha corrida, certo? Quando dão certo e principalmente quando dão errado. Eu evoluí muito fazendo isso. Eu gosto muito de estudar fisiologia, educação física, mesmo não sendo da área, né? Mas eu acho que eu trago isso da história, trago isso da minha formação. E eu sempre fui muito curioso para estudar outras áreas para além da minha. E aí eu gosto de estudar o que eu estou fazendo. Eu gosto de estudar sobre o treinamento, eu gosto de estudar sobre nutrição, eu gosto de estudar sobre fisiologia. E eu gosto de estudar esses dados, né? E esse movimento dessas tecnologias, dessa virtualização da corrida, nos dá acesso a esses dados, que antes apenas os profissionais tinham acesso. Só quem estava em laboratório, quem era acompanhado, né, pelos grandes treinadores do país, às vezes nem no Brasil existia isso. Isso era movimento para a Europa, para os Estados Unidos, as grandes universidades. E não. Hoje nós temos no celular aplicativos que nos possibilitam ter acesso a essas métricas, a esses dados. E está comprovado, a análise, o estudo junto a profissionais fazem você evoluir mais rápido, né? A minha evolução decorre disso, certo? Do uso desses dados, dessas ferramentas tecnológicas, certo? O I Love Corrida agrega muito valor por conta disso, porque vai fazer o corredor ter acesso à informação. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Tipo, a gente está falando muito de democratização, temos dentro da própria plataforma um valor acessível às planilhas, é importante a gente trazer isso, mas o principal, Hector, eu acho que é a informação, porque a informação contida nessa revista digital, que é o I Love Corrida, ela
democratiza muito mais do que qualquer valor financeiro que você pague para ter o acesso à planilha de fato. Então, eu acredito que essa facilitação do conteúdo é o que mais dissemina e atrai pessoas a seguir de forma mais direcionada dentro do meio da corrida, né? E em relação a essas informações, Hector, qual a informação que eu acho que tu acha Mais que o relevante. corredor mais necessita? Qual é a mais relevante? Olha, eu acho que a junção de todas elas, né? E hoje os aplicativos, as tecnologias, eles estão cada vez mais completos. Eu, por exemplo, eu cruzo muitas informações de um treino que deu certo e o que foi que deu certo, né? Quantas horas eu dormi naquele dia, se eu respeitei a planilha, se eu realmente treinei leve, se eu realmente fiz dentro dos intervalos, qual foi o impacto daquela corrida, né? Os efeitos, a percepção de esforço. E hoje tudo é quantificável, certo? Então, estudar esses dados e essa tecnologia nos faz evoluir, principalmente quando não dá certo, né? Eu tenho reiterado isso porque assim, eu gosto muito de estudar minhas quebras, eu gosto muito de estudar as provas que eu não fui tão bem. E essas informações contidas no relógio, nos celulares, nos aplicativos, nos dão esse cenário para que a gente possa estudar o que não está dando certo e melhorar. E se tu puder deixar um recado para quem ainda não conhece o I Love Corrida e está querendo conhecer, qual seria esse recado, cara? Conheça. Simples assim. Vai lá, abre a revista, como o Sullivan falou, é uma revista, né? Uma revista digital. Abre o perfil, coloca lá, @I Love Corrida, acessa. Fica ligado. Dá uma olhada. Uma coisa que eu gostei muito da plataforma quando eu fui apresentado a ela é a linguagem. Uma linguagem acessível, uma linguagem dinâmica, em que a gente pode construir uma avaliação por si só. Então, quando eu fui clicando lá, uma coisa vai levando a outra e facilmente, porque assim, não adianta só... Eu falei aqui mais cedo que a democratização ao acesso é importante. Beleza. Mas se eu tiver o acesso e eu não conseguir entender a linguagem... Serviu de nada. Não serviu de nada. Então, a linguagem está presente no I Love Corrida é uma linguagem também acessível. Pode ir lá clicar. E você vai ter uma avaliação. Aquela autoavaliação do corredor, ela é sensacional, né? Uma autoavaliação com uma linguagem acessível. Ela é muito importante. E os encaminhamentos que possuem dentro do próprio portal. Então, democratização, acesso, linguagem acessível, certo? São muito importantes. E por trás, uma turma, né? Um grupo de profissionais assim, muito bons no que fazem. Então, democratização ao acesso, linguagem acessível e a assessoria de profissionais. Seriedade na entrega, né? Muito, compromisso. Muito. Por trás daquela belezura de plataforma existem excelentes profissionais. Hector, cara, vendo toda essa pegada literalmente inspiradora que você se mostra ser como atleta e também pegando o quanto você é como um educador, né? Você é um educador, você é um influencer, a gente pode considerar assim, porque você comunica muito dentro da sua rede social. O que é que tu considera mais inspirar nas pessoas que estão ao seu redor, sendo seus alunos, né, dentro da sua profissão, e sendo seu seguidor numa rede social, ou até mesmo seus amigos, né, que compartilham o dia a dia com você, sua família? Eu vou falar por mim. O que mais me inspira são histórias reais. Histórias reais me inspiram mais do que qualquer outra coisa. Eu sei que é importante todo discurso de motivação. A gente precisa muitas vezes estar se motivando, mas nada mais motivacional do que a gente ver pessoas reais se dedicando àquilo que nós nos dedicamos também. Então, histórias reais, né, próximas a nós. Então, muitas vezes eu não estou motivado quando eu acordo de manhã. Também não tenho vontade de treinar muitas vezes. E aí eu abro aqui o Instagram, eu abro aqui a rede social e eu vejo que uma pessoa que eu me inspiro está lá, com as mesmas dificuldades e já foi treinar. E está seguindo aquele plano. Então, para mim, o que mais me inspira são histórias reais, de atletas reais, que não vêm com discurso facinho, né?
que não vem com discursos simplistas, que expõem também suas dificuldades, porque é um processo difícil. Então, histórias reais inspiram. Mas você sabe que você inspira muita gente, não sabe? Hoje eu tenho essa dimensão. Eu não tinha essa dimensão, né? E hoje eu tenho recebido muito feedback, né? De como as pessoas se inspiram. E eu digo que é recíproco, é muito recíproco. Eu digo muito para as pessoas, vocês também me inspiram e vocês me dão muita força. Cara, eu recebo muita ajuda. Eu tenho muita torcida. E quando a coisa tá difícil na hora de uma corrida, de uma prova, eu lembro disso. Tu pensa isso. Pode ter certeza. Às vezes a gente fica se autocobrando, né? Nos colocando para baixo, mas eu lembro, cara, tem muita gente aqui por trás, tem muita gente torcendo por mim. Eu não posso decepcionar essa galera. Eu não posso deixar de entregar. Se vai ser o tempo ou a prova que eu gostaria que fosse, não sei, não está sob meu controle. O que está sob meu controle é a minha entrega. E eu sempre vou entregar, porque eu sei que tem pessoas que torcem por mim. Muito bom, cara. E o que é que a corrida representa pra tu hoje, cara? Além do esporte. Além do esporte. Além do esporte. Hoje a corrida é um momento em que eu descanso a mente. Parece loucura falar isso, né? Como é que você descansa a mente sofrendo numa corrida, muitas vezes? Num treino de tiro. Sentindo gosto de sangue na boca. Subindo ali na Santos Dumont, quero ver como é que é. O pulmão gritando assim, não aguento mais. O coração, vou parar. Que loucura, né? Mas quem tá escutando vai entender. O corredor entende isso. A gente descansa nesse desconforto. Né? Então é um lugar que eu medito. Às vezes eu tô estressado, eu tô cansado. Às vezes eu passei o dia dando aula, cara. Tem dia que eu dou aula de 12:00 a 10 da noite. Aí eu não consegui treinar de manhã. Aí eu chego em casa, troco de roupa, meto uma ducha rapidinho e vou treinar. 11 horas da noite, cara. Cansativo. Mas, cara, é o momento. É o momento em que eu medito, é o momento que eu descanso, sabe? Então, eu gosto de corrida por conta disso. Para além da performance, eu amo a corrida. Então, ela é o anterior. Por isso que eu nunca nunca pensei em parar. Porque é um lugar que eu medito, é um lugar que eu organizo meus pensamentos. Quando eu estou com um problema, eu vou correr, porque lá me ajuda a pensar nesse problema e formas de resolução. Tem corridas, por exemplo, como uma corrida longa, que eu entro num estado, alguns chamam de flow, né? Eu entro num flow, cara, que é mágico. Se um dia vocês que gostam mais de puxar ferro... Mas a gente vive vários desses momentos, viu, cara? É isso que eu ia dizer. Eu acredito que vocês devam ter também nesse momento que você puxa aquele peso ali, naquela fração de segundo puxando aquele peso, você sente aquela... É loucura, mas é incrível, cara. Aquele barato bom, cara. E eu sinto isso. Então a corrida representa isso, um espaço de relaxamento, de meditação, sabe? Eu comigo mesmo, é o Hector com o Hector. Meus pensamentos, assim, é muito bom. E Hector, cara, assim, inclusive pegando essa linha do quanto você inspira, trazer uma realidade aqui, acompanhando, eu sabia pouco da tua história, tá? Sabia pouco da tua história. Quando eu soube que você ia ser o embaixador do I Love Corrida, eu fui buscar saber mais de você, conversar um pouquinho com o Chico para entender a tua trajetória aqui dentro da XS, e por isso que eu trouxe muito essa questão do quanto você inspira, porque de fato é inspirador. Eu vi teus stories e a tua felicidade correndo e, pô, meu irmão, que cara empolgado, que eu achava que inclusive você era um profissional da área, tá? Então, muita gente acha. Porque isso é muito da gente, né, do profissional de educação física, e você tem muito isso. E aí eu queria trazer aqui hoje, cara, para que tu, acho que um dos momentos principais para o público, deixa uma mensagem, como não está acabando, tá? Mas é só porque eu queria guardar essa mensagem. Tá quase, né? Tá quase. Eu anotei algumas das suas frases, mas deixa uma mensagem como professor, como um atleta amador, como um marido, como um amigo. O que a corrida trouxe e o que você quer passar para essas pessoas que estão assistindo? Olha, a mensagem que eu posso dizer hoje: não se comparem. Você tem sua história, você tem sua jornada, você vai enfrentar os seus próprios medos, seus desafios, suas conquistas. Não se comparem. É isso que eu tenho a dizer. Ao não se comparar, você vai aproveitar, inclusive, melhor. E nem sempre vai ser flores no seu caminho. Total. Né? Muitos dias serão dias de percalços, muitos dias
você não vai ter motivação para ir treinar, né? Mas os ganhos vão estar lá, né? Lembra, humildade, paciência e constância, certo? Sigam firmes, fortes e saudáveis. Não se comparem. É a mensagem. Boa. Tem Muito algum bom. legado que tu quer deixar dentro e fora da pista? O Hector? Olha, o legado que eu posso dizer hoje é pelo exemplo, sabe? É o exemplo. E não é exemplo de um atleta perfeito não, tá, pessoal? Não, longe de mim chegar aqui, o Hector, ele faz isso, ele não erra. Não, pelo contrário, eu erro muito, eu continuo errando muito em várias coisas, certo? E continuarei errando, espero que em coisas novas, né? Pra gente servir como aprendizado. Então, o legado que eu quero trazer aqui, que é o que eu vim partilhar um pouquinho, é o legado de uma história de um atleta amador, um atleta mediano, um atleta que precisa se esforçar muito, muito mesmo, por todas as questões que eu já falei aqui, de ter começado tarde no esporte, de vir de uma série de lesões de esportes anteriores, de não ter vantagens genéticas, de ter que lidar com rotinas exaustivas fora da corrida e abraçar essa rotina, abraçar essa disciplina como um caminho que vai me levar aos meus objetivos dentro da corrida, que é performar. Então o legado é esse, é o exemplo. Antes da gente trazer o bate-bola, me diz a corrida em uma palavra só. Tenta trazer isso. O que define a corrida em uma só palavra? Transformação. Boa, garoto. E, pedir pro historiador falar uma palavra é foda, né? Pronto, vamos pro bate-bola. A gente tá chegando ao fim, né? E aí a gente queria fazer perguntinhas rápidas, né? A gente faz a pergunta e tu responde rapidamente, tá? Quer começar, Súlio? Sim. Teu treino preferido? Longo, tiro ou regenerativo? Tiro. Prova dos sonhos. Berlim. Um erro que te ensinou muito? Não escutar meu corpo. Um ritual antes da largada. Cagar. Pô, cara. Não, mas não necessariamente antes de largar, né? Porque o cara já tá lá. Pista ou rua? Pista ou esteira, desculpa. Pista esteira? Não, de pista esteira. Não, pista ou rua? Pista ou rua? Rua. Pronto. Mente ou corpo? O que cansa primeiro? O corpo, com certeza. Hector, cara, uma frase que te representa. Bom dia, galerinha. Galera, infelizmente Pô, cara, estamos que papo chegando legal. ao fim, né? Foi muito bacana eu estar com o Hector, né? E se vocês gostaram, deixem um like. Se tem algo que vocês querem perguntar, deixem um comentário. Quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Mas eu queria deixar agora esse espaço no fim para tu deixar alguma mensagem, né? Ou algo que você também queira divulgar em relação à corrida, em relação ao Hector, enfim. Esse é o momento para a gente se despedir e a palavra está contigo. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer o convite. Assim, me sinto altamente lisonjeado por fazer parte, né, dessa equipe, desse time, dessa família. A cada dia mais eu tenho a certeza do acolhimento, né, de tudo que a gente trabalha aqui, constrói. É algo muito grandioso, certo? E é um prazer fazer parte da equipe XS. É um prazer fazer parte da família I Love Corrida, né? Vamos construir essa dinâmica. Eu falei de transformação e aí eu vou dizer, a corrida transforma vidas, né? Transformou a minha, eu tenho certeza que transforma a sua. E é isso, vamos continuar sem comparações, respeitando o seu corpo, a evolução vai vir. Sigam firmes, fortes, saudáveis e contem comigo, hein, galerinha? Me sigam, Diz teu arroba. @ Hector Cândido. Tamo lá, tamo junto e contem comigo, hein, galerinha? Vamos lá, curtiu esse episódio? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e segue a gente no I Love Corrida, na XS Team Personal, na XS Team Wellness Club, na XS Team Suplementos e na XS Team Run. Valeu por ouvir a gente Bota e o sininho aí, por favor, viu, gente? próxima.